Bom dia, pessoal! Vamos a mais uma aula, mais um dia com alegria, tá? Nossa aula de hoje nós vamos falar de uns nomes complicadinhos, mas eu tenho certeza que vocês vão entender. Eu fiz um breve resumo nos slides e vamos seguir aí. Hoje a gente vai falar sobre o sistema nervoso e o endócrino, tá? Prestem bastante atenção, eu fiz um breve resumo de tudo que está no livro para que vocês possam entender. Coloquei gravura e eu acho que vocês vão captar bem a mensagem sobre esse capítulo do livro de ciências, tá? Bom, a nossa aula de hoje é a aula de ciências, falando sobre o sistema nervoso e o endócrino. Aí eu coloquei uma imagem só para vocês terem noção onde cada um é colocado no nosso corpo, né? Onde eles se apresentam, né? Então a parte do encéfalo ele fica totalmente na parte do cérebro, tá? A medula espinhal, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ela compõe toda a parte da coluna, tá? E os nervos, que são essas partes sombreadas, sombra, assim, ó, tá vendo? Que em todo o corpo. Então, nós vamos conversar sobre essas partes e suas funções no organismo, tá? Então, vamos lá. O encéfalo, sobre a medula espinal e sobre os nervos. Nós vamos conversar sobre todas essas partes individuais para que vocês possam compreender o que cada um delas representa no nosso organismo e suas funções. Bom, partes do sistema nervoso e suas funções. O sistema nervoso é capaz de interpretar e gerar respostas para diferentes estímulos. O que eu quis dizer até aí? Diferentes estímulos está relacionado a tudo aquilo que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Pode ser um pensamento, pode ser uma ação, pode ser uma dor, né? Então ele tá totalmente, o sistema nervoso ele é capaz de interpretar tudo aquilo que se passa no organismo com relação ao nosso cotidiano. Só conseguimos ler esse texto e memorizar as suas informações, por exemplo, por causa do sistema nervoso. Então, gente, se vocês conseguem ler esse texto e conseguem memorizar parte dele, é claro que o sistema nervoso ele tem função primordial ao estímulo que foi mandado para o cérebro para que ele possa comandar a memorização, tá? Esse sistema é formado pelo tecido nervoso, que é rico em tipos celulares, dos quais se destacam os neurônios. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre essa palavrinha aí, ó, neurônios. Neurônios, o que é? Nada mais do que são quando o cérebro começa a ativar as funções dele, eu preciso ter os neurônios todos funcionando para que eu tenha bom entendimento de tudo que acontece dentro do meu corpo. Então, o que são os neurônios? São responsáveis pela transmissão do impulso nervoso, tá? O sistema nervoso é dividido em dois: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. E o sistema nervoso periférico é constituído por nervos e gânglios. Vamos lá. Eles estão formados por dois, né? O encéfalo e a medula espinal. Eles são feitos de glândulos, como a gente acabou de falar, ó. Vamos lá. Os gânglios, certo? Então, vamos repetindo aqui. Eles são divididos em duas partes. O primeiro é o sistema nervoso central, tá? E o segundo, o periférico. Um é formado pelo encéfalo e da medula espinal. E o outro é constituído por nervos e gânglios, ok? Agora, vamos entender um pouquinho mais passo a passo cada um deles, ok? O sistema nervoso central, que vocês podem observar que tem uma abreviatura científica que a gente pode usar, CNC, que vai dizer a mesma coisa que eu acabei de informar, sistema nervoso central. É formado pelo encéfalo e pela medula espinal.
locais em que as informações são processadas, tá? Então, se eu recebi uma informação de uma emoção muito forte, eu vou processar, né? Eu não, no caso, o sistema nervoso, ele vai processar essa informação, tá certo? No sistema nervoso central, que é exatamente a figura que consta aí, né? Vai partir do cérebro e tem essa parte da medula espinal, tá vendo? Ó? O cérebro e a parte da medula espinal, ok? Então, repetindo. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinal, locais em que as informações são processadas. Como nós vimos no início do vídeo, vocês viram uma figura de uma criança e está dividido passo a passo o que é cada um deles. Como eu falei que ia explicar cada um individual, observe. Então, aqui está o cérebro e aqui a medula espinal, certo? Agora nós vamos para o próximo, que é uma das partes mais importantes do nosso corpo, né? Que sem ele a gente não teria todo o comando, né? É claro que todos os órgãos humanos são importantes, mas o cérebro ele tem uma função que comanda todo o sistema do nosso corpo. Então, o cérebro é a parte mais desenvolvida do encéfalo e está relacionada com funções como a memória, o raciocínio e a interpretação dos sentidos. Qual a função do cérebro? É memorizar. Isso é fato. Vocês observem que na figura parece um monte de rolinho, né, enroladinho, mas pensem vocês que cada pedacinho desse aqui corresponde a uma relação do nosso corpo, que corresponde ao raciocínio, à memória, ao sentimento, à parte motora, a parte do QI, a parte de interpretação de sentidos. Cada pedacinho do cérebro, ele dá a formação necessária para o nosso organismo. Por isso ele é feito dividido por partes. Olha só, se você observar, parece que cada um corresponde a uma função que o organismo pede. Então, o cérebro, a função dele é memória, raciocínio e interpretação de sentidos. E ele fica exatamente desenvolvido no encéfalo, ok? Bom, agora nós vamos conhecer a parte do cerebelo. O cerebelo destaca-se para garantir o equilíbrio e postura do nosso corpo. O tálamo apresenta como função primordial transmitir mensagem dos órgãos do sentido para o cérebro. A ponte, por sua vez, garante a conexão entre as partes do cérebro. Então, o que é o cerebelo? Olha, ele na realidade é essa parte aqui, ó, que ele garante que todas as informações do sistema nervoso cheguem até o cérebro, ok? Então, a função dele é como se fosse uma ponte mesmo, isso que eu acabei de escrever. É uma ponte, um caminho. Imagina um caminho que passa para que todas as informações cheguem até o cérebro, tá? Não é nessa parte aqui, olha, o tálamo, ele apresenta como função primordial transmitir a mensagem dos órgãos. Por exemplo, não estou me sentindo bem, estou com dor de barriga ou estou com dor de cabeça. Pensamos assim. Para que essa informação chegue até o nosso cérebro e a gente consiga entender que nosso organismo está com má formação em alguma parte, o tálamo ele leva essa informação para o cérebro para que a gente consiga entender o que está acontecendo da gente. Então, ele serve como ponte, ou seja, um caminho para que as informações cheguem até o cérebro. Na parte do sistema nervoso também, nós temos o bulbo. Atua em reflexões como da tosse, salivação, batimento cardíaco e pressão arterial. Observem aí que a figura é até meia, parece, se você for perceber, parece uma mistura de um monte de coisa, né? Mas olha só que função
importante que o bulbo tem. Ele tem a função de atuar nos reflexos e comandar isso para o cérebro através da tosse, da salivação, do batimento cardíaco e pressão arterial. Bom, eu vou explicar. Tosse todo mundo conhece. Salivação é a saliva, né, que consta na nossa parte bucal. Os batimentos cardíacos, a gente já até estudou no outro trimestre, né, a parte cardíaca, como funciona. E o que é pressão arterial? Pressão arterial é a pressão do corpo e também pode ter a pressão ocular, tá? Essa pressão arterial, ela é comandada pelo bulbo e ela manda essa informação para o cérebro, tá? Dando continuidade. A medula espinhal. O que é uma medula espinhal ou espinhal, tá? Não tem problema. É uma outra porção do sistema nervoso central. Passa no interior da coluna vertebral, tá? Passa pela coluna. Essa estrutura possibilita que as informações cheguem ao encéfalo e dele partam para outras regiões. Ela também pode atuar de maneira independente, produzindo os chamados atos e reflexos. Então, pessoal, essa parte aí, a medula espinhal, ela fica bem próxima ao nosso pescoço. A função dela é que as informações chegam ao encéfalo, que é a parte da ponte que eu falei que chega até o cérebro, tá? Então, observem aí que essa figura que eu coloquei é até em 3D e ela tem vocês podem observar de como funciona a coluna vertebral. Observem que aqui na frente são as vértebras, tá vendo? E atrás é a medula. E aí vocês vão ouvir falar agora de uma doença que é até bem grave, que às vezes precisa ser transplantado, e é essa parte aí que precisa ser transplantado, tá? Que é a meningite, né? Que no caso você precisa transplantar a medula. E na parte do cérebro também, e na parte do sistema nervoso, nós temos o tálamo. O tálamo apresenta como função primordial transmitir mensagem dos órgãos do sentido para o cérebro. Outra ponte, por sua vez, garante as conexões entre as partes do cérebro. Observe onde ele está localizado, que é diferente do bulbo, tá? Que é diferente daquele outro que a gente viu aqui, ó, o cerebelo, tá? Ele fica na parte de baixo do cérebro, ok? E esse que vocês estão revendo aqui, ele já fica na parte frontal, tá? E a função dele também é como ponte. Ele ajuda a conexão que chegue entre a parte do cérebro, tá? Então, a função primordial deles é transmitir mensagem dos órgãos. Por exemplo, se tiver algum problema no fígado, no pulmão, nos rins, até no próprio coração, a função do tálamo é levar essa informação até o cérebro, para que ele possa receber essa informação de acordo com o que o nosso organismo está precisando naquele momento. E agora a gente vai falar de umas coisas que, quando vocês vão ao pediatra ou vão ao médico, a primeira coisa que eles fazem conosco é os reflexos dos nervos, né? Então, vocês até coloquei uma imagem aí que eu acho que quase todo mundo já deve ter feito isso. Ou eles fazem espetando uma agulha no dedo, ou eles pegam esse martelinho e batem no nosso joelho para ver se a perna levanta. Então, esses são chamados de reflexos dos nervos. Nos atos dos reflexos, os nervos levam informação até a medula, aquela parte que eu mostrei para vocês lá atrás, ó, até aqui, tá? Ele leva essa informação até aqui. Os nervos, depois de levar essa informação até a medula, ele produz uma resposta automática em relação ao estímulo que está sendo feito no nosso corpo, tá? Um exemplo disso é quando colocamos nossa mão em uma chapa quente, né?
Os neurônios sensoriais, que é a parte do cérebro onde tem os neurônios, levam essa informação até a medula, a qual manda uma mensagem pelo neurônio motor para que retiramos a mão desse local. Então, basicamente, pessoal, os reflexos são coisas cotidianas, né? Por exemplo, se eu me corto, se eu bato com o braço ou a perna, me machuco. Como que acontece isso dentro do nosso corpo? Como é que o reflexo chega? De que forma? Como eu acabei de explicar, por exemplo, você colocou a mão numa chapa quente. Existe um processo, um caminho, para que esse caminho chegue até o cérebro e entenda que aquilo ali não é bom e é o que eu tenho que parar de fazer. Que é o exemplo que eu dei de uma chapa quente, tá?